A fé que agrada a Deus. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a fé que agrada a Deus. A fé é um fator fundamental para alguém que deseja conhecer a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos construir uma fé profunda em Deus, em Cristo e em Sua palavra. O objetivo desse estudo é encorajar a pessoa que está estudando a Bíblia a construir a fé que agrada a Deus. Qual é a definição de fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé é uma convicção da verdade que vai além do que vemos ou ouvimos, e a aceitação completa da verdade a respeito da palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Crer em Deus é confiar nele. Deus se agrada quando colocamos a nossa confiança nele e reconhecemos que ele é bom, nos ama e recompensa aqueles que o buscam. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 27, diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus ensina claramente que a fé verdadeira não consiste de palavras, ou mesmo de atitudes religiosas, mas de obediência aos seus ensinamentos. No livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 19, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: Vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé? Eu tenho obras? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Fé sem ação
é como um corpo sem espírito, morto. A fé é mais do que simples aceitação de que Deus existe. Ela é demonstrada pela obediência e servidão a Deus. Exemplos de fé. No livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, nós vimos a fé do centurião romano. E no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, nós vimos a fé da mulher cananeia. Pessoas diferentes depositaram a sua confiança na pessoa de Jesus e mobilizaram-se para buscá-lo porque acreditaram que receberiam aquilo que estavam pedindo. No livro de Salmos, capítulo 42, nossa fé não depende de nossas emoções ou de nossas circunstâncias atuais. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, fala que Noé construiu a arca para salvar a sua família, depois de ter sido avisado por Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo do 8 ao 10, fala que Abraão obedeceu e foi uma terra estrangeira, porque entendeu que Deus estava chamando para um lar muito melhor, isto é, o céu. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23 e 25, fala que Moisés deixou de lado os tesouros deste mundo porque confiou nas promessas de Deus e acreditou que receberia uma recompensa ainda maior da parte de Deus. E eu tinha uma pergunta para você. Como construir fé? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem de Deus, por meio da palavra de Cristo, a Bíblia. A razão pela qual devemos ler a Bíblia não é apenas para obter conhecimento, mas para construir um relacionamento com Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 7, versículo 17, diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Obedecer de coração aos mandamentos de Jesus é essencial para crescer em fé, pois por meio da obediência descobrimos se o seu ensinamento vem de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isto é, aquele que faz nascer e amadurecer. Precisamos também fazer todo o esforço para livrar-nos do pecado, porque ele destrói intimidade com Deus e, consequentemente, a nossa fé.